Que o nosso bondoso Deus abençoe as palavras dele no nosso coração nessa noite, em pleno dia 12 de junho, o dia dos namorados, e a gente está começando uma série nova, falando de amor. Mas como as meninas lá da transmissão me disseram no começo, quem não tem namorado veio para o culto hoje. Elas estavam dizendo, a gente está à espera do namorado, então a gente veio para o culto. Se tivesse namorado, estaria jantando fora hoje, Mas se alguém não tem o seu namorado, se alguém não tem a sua namorada, se ainda é muito jovem ou por algum motivo não desfruta de um relacionamento de homem e mulher como casal, não se desanime. O tema hoje não é sobre o namoro, mas é sobre o amor. O namoro é apenas uma das muitas manifestações visíveis de amor. Aqui hoje nos interessa começar a pensar no amor de pais e filhos, no amor de irmãos, no amor de amigos, de avós e netos e avós, no amor, claro, de casais também, aquele amor que Deus tem por nós e no amor que nós temos por Deus e até no amor por aqueles que não são dignos de amor. Porque a gente costuma amar aqueles que são fáceis de amar, aqueles que são mais difíceis a gente tem um pouco de receio. Nós até fizemos uma enquete nas redes sociais essa semana para saber quem é que já conhecia a sua principal linguagem do amor. A maioria lá respondeu que sabia, que já tinha ouvido falar. Dos que estão aqui dentro da capela, já que eu não vou saber de vocês de casa nem de quem está aqui no estacionamento. Vocês aqui já tinham ouvido falar sobre as 5 linguagens do amor? Pode levantar a mão, se sim. Não? Então o povo da internet sabia, o povo daqui não sabe. Então vocês nem sabem qual é a principal linguagem do amor de vocês. Nunca viram a respeito, nunca pararam para pensar, Quem escreveu sobre esse conceito das 5 linguagens do amor, primeiro, foi o pastor e conselheiro de casais, ele é americano, é o Dr. Gary Chapman. Ele vive até hoje, ele está com mais de 80 anos de idade já. E ele conta que depois de mais de 30 anos aconselhando famílias, casais, ele concluiu que existem apenas 5 linguagens básicas do amor. Ele até diz assim, existem muitos dialetos, Já que ele está falando em linguagens, existem muitos dialetos, mas se for para resumir, se resume em 5 linguagens básicas do amor que está aí na tela para vocês acompanharem. Se a Júlia puder botar lá fora também para quem está em casa. Cada um de nós tem uma linguagem do amor principal. O desafio talvez é conhecer ela. Ou seja, uma das 5 linguagens do amor fala mais profundamente para as nossas emoções do que as outras 4. Mas todas são importantes. Na verdade, a gente usa todas elas. Só que alguma delas faz mais sentido, toca mais fundo no nosso coração. Quando alguém fala a minha principal linguagem do amor, eu me sinto atraído por aquilo. Porque aquela pessoa está vindo ao encontro da minha necessidade básica de se sentir amado. Todo mundo tem essa necessidade de sentir-se amado por alguém. Quando a pessoa não fala a minha principal linguagem, eu fico me perguntando lá no íntimo se de fato essa pessoa me ama. Porque no âmbito emocional eu não estou compreendendo o que ela diz. Eu até compreendo no cognitivo, mas no emocional não faz sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo bem pessoal para vocês. Eu não gosto de ganhar presentes. Não gosto. Pode parecer estranho, Para muita gente, adora ganhar presentes, mas eu não gosto. Para mim, os presentes não dizem nada. Eu ganho presentes e às vezes tenho que me esforçar para mostrar que eu estou alegre, porque realmente não fala no meu coração. Só que dar presentes é uma maneira de demonstrar amor. Muitas pessoas, quando dão presentes, elas estão expressando amor com uma linguagem. Tem uma lá, que é presentes. O detalhe é que, para mim, presentes, eu já fiz o teste, ela é a menos importante. Já a Cris, a minha esposa, adora ganhar presentes. E aí começa o problema. Nós já tivemos inúmeras situações entre a gente que ela quis mostrar o quanto ela me ama me dando presentes. E a minha reação foi das piores. Indiferença, porque não dá para fingir para quem mora com você,
A gente até finge para os outros, mas quem mora junto sabe quando a gente gosta ou não gosta. E como ganhar presentes para mim não é importante, eu também acabo não dando presentes. Naturalmente eu não sinto essa necessidade. E isso faz com que o reservatório de amor da Cris, da minha esposa, que adora presentes, fica vazio. Ou fica próximo de vazio. O problema de muitos relacionamentos humanos é que você e eu falamos a nossa linguagem do amor e ficamos imaginando que a outra pessoa... ficamos imaginando por que a outra pessoa não está entendendo o que eu estou dizendo com a minha linguagem. É a mesma coisa que eu falar em português com alguém que só entende inglês. E eu fico me perguntando por que essa outra pessoa não entendeu o que eu disse. Nota que ele usa o conceito de linguagem. Línguas diferentes não se comunicam. As línguas precisam ser entendidas. Os relacionamentos humanos, eles se tornam mais profundos, mais sólidos, quando nós aprendemos a falar a linguagem do amor da outra pessoa. Por exemplo, meu exemplo de novo, eu estou me esforçando para falar a linguagem do amor da Cris. Não a minha, mas a que ela entende. Porque eu quero que ela se sinta amada por mim. E ela, pelo menos ela disse que está. Ela disse que está tentando aprender quais são as maneiras de fazer com que eu me sinta amado. Já que a linguagem do amor que mais mexe comigo não é a mesma que a dela. Então, é preciso fazer um esforço de um lado e de outro. Por que isso é importante? Por que eu preciso me esforçar para compreender essas linguagens? Uma coisa que acontece muito com os casais, e tem casais aqui hoje, são os ruídos de comunicação. Não tem? Ruídos? Aqueles chiados assim que parece que não se entende. Ou até mesmo alguns casais conseguem sobreviver por anos com nenhuma comunicação. Né? Mas estão ali apenas de corpo presente, porque a cabeça já está bem longe, o coração também. Uma linguagem, ela transmite sempre uma mensagem. E a mensagem só faz sentido se ela pode ser compreendida. E não só o compreendido da mente, mas do coração também. Quando a mensagem não é compreendida, surgem os problemas, os ruídos da comunicação. Por isso até muitos terapeutas dizem assim, o óbvio precisa ser dito. E daria para acrescentar, né, que a gente precisa também não só dizer, mas repetir. O amor que a gente sente por alguém se mostra por meio das 5 linguagens do amor. E eu estou convencido disso. Pelo menos o livro do Dr. Gary lá me convenceu de que faz muito sentido. E se alguém ficou curioso, tanto aqui, né, na internet também, queria saber qual que é a sua linguagem do amor, na terça-feira, no nosso bate-papo bíblico, eu quero divulgar lá um pequeno teste para ajudar quem quiser fazer o teste, para descobrir qual que é a sua principal linguagem do amor. Hoje eu quero focar em uma delas. Palavras de afirmação. Para a gente ir entendendo esse conceito. Usar palavras que estimulam a outra pessoa é uma forma bem básica, bem fundamental de mostrar amor. Nem sempre a gente usa isso. Poderia usar mais. Por exemplo, mas como você ficou bem nessa roupa, nesse vestido? Você fez um ótimo trabalho, parabéns. São palavras de afirmação. Gostei de você ter continuado com isso que você estava fazendo até o final. Obrigado por limpar o seu quarto. Fiquei contente que você levou o lixo para fora hoje. Todas essas são palavras de afirmação. Coisas bem simples do dia a dia. Quer mais alguns exemplos? Eu vi como você se esforçou para realizar esse projeto e eu quero que você saiba que eu valorizo sinceramente aquilo que você faz. É bom de ouvir isso, não é? São palavras de afirmação. O jantar hoje estava delicioso. É diferente de dizer, hoje não queimou o arroz, né? Essa é uma palavra negativa. Uma palavra afirmativa, olha como o jantar estava bom. Obrigado por ter trabalhado tanto. Isso são horas? Vê que é diferente, pode dizer a mesma coisa com linguagens diferentes. Para quem tem as palavras de afirmação como a principal linguagem, palavras assim, as boas, né? São capazes de encher o reservatório de amor. Se as palavras são ruins, faz o reservatório baixar. E a Bíblia, o curioso é isso, porque quem criou esse conceito foi um pastor e terapeuta também.
A Bíblia também nos revela como as palavras são importantes. Por exemplo, o sábio rei Salomão, terceiro rei de Israel, o sábio rei Salomão, inspirado por Deus, ele escreveu em um dos seus provérbios assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. É o poder das palavras, que podem salvar, mas também podem destruir. Nós seres humanos, nós somos muito marcados por palavras. As palavras marcam a vida da gente. Os melhores momentos da nossa vida são marcados por palavras. Por exemplo, quando chegou o filho em casa e disse: passei de ano, vou casar. São palavras que já denotam festa, né? Nasceu, é menina. Alguns gritam, é campeão, né? E ficam felizes pelo time. Palavras que, pelo simples fato de serem pronunciadas, elas já provocam alegria, provocam celebração. Mas as nossas palavras também conseguem produzir destruição, podem destruir uma vida, destruir uma relação. Palavras provocam brigas, palavras muitas vezes provocam até guerras entre países. Vem uma ou outra palavra, talvez tenha até uma situação ruim que tenha marcado o teu coração. E toda vez que você lembra, vem aquela palavra de novo, uma frase que te magoou, um julgamento, uma opinião que ainda faz, que você lembra e faz sofrer. Para todos nós, as palavras de afirmação, elas são importantes. Para uns mais, para outros menos, mas elas continuam importantes. E o meu desafio hoje, como pastor, é mostrar para você como Deus te ama fazendo uso também dessa linguagem do amor, das palavras de afirmação. Para começar, pensando no amor de Deus, como é que mesmo a gente chama a Bíblia? O que é a Bíblia? Palavra de Deus. Olha, Deus já começou a se comunicar com a gente por meio de palavras, e também palavras de afirmação. Muitos dos livros dos profetas do Antigo Testamento começam assim dizendo: veio a palavra do Senhor. Deus disse, porque o nosso Deus é o Deus que fala. Não é um Deus que faz qualquer outra coisa, mas Ele fala com a gente. Por meio do profeta Jeremias, Deus disse assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Isso não parece uma declaração de Dia dos Namorados? Com amor eterno. Não é qualquer amor, é amor que não tem fim. É da eternidade, eu te amei. Nós que vivemos no Novo Testamento, nós sabemos que amor é esse. O amor bíblico, ele não está tão ligado ao sentimento apenas. Claro que é sentimento também, mas não é só sentimento, como na época dos namorados a gente valoriza muito e diz muitos eu te amo, né? Mas o amor bíblico envolve muito compromisso e envolve ação. Deus amou o mundo tanto que deu, que entregou o seu único filho. O amor que se mostrou com mais intensidade no sacrifício de Jesus na cruz, foi isso que nós lemos antes, na carta de João. Quando Jesus disse: está consumado, está pago, está feito. Deus sabia muito bem o que Ele queria comunicar quando mandou escrever na Bíblia: o Verbo, a palavra se fez carne, se tornou um ser humano e morou no meio da gente, cheia de graça e de verdade. Alguma vez alguém já disse que a Bíblia poderia ser comparada a uma grande carta de amor de Deus para nós. E olha só que interessante, eu nunca tinha olhado por esse lado, essa passagem da Bíblia. No batismo de Jesus, quando ele começa de fato o seu ministério, os evangelhos contam que Deus Pai fez questão de que Jesus, o Filho, ouvisse também palavras de afirmação. Essa frase, tu és o meu filho querido e me dás muita alegria, foi dita por Deus Pai. E Jesus ouviu. É a respeito de Jesus que Deus estava falando. Tu és o meu filho amado. Você é a minha alegria. Jesus ouviu isso do Pai.
E o mais interessante, a sequência da história em todos os evangelhos é que após o batismo, o que aconteceu? Jesus foi tentado. Depois de ouvir palavras de afirmação assim, Jesus foi para uma grande luta, para uma grande batalha, mas ele não foi com o reservatório vazio. Ele foi com o seu reservatório cheio do amor do Pai, que disse para ele: tu és o meu filho amado, eu te amo. E essas palavras tão pequenas, eu te amo, carregam um poder tão grande e tão transformador na vida da gente. Muitos hoje disseram isso, e vão dizer ainda mais vezes por causa do Dia dos Namorados. A gente expressa e demonstra o nosso amor a Deus também por meio das 5 linguagens do amor. Algumas pessoas vão querer fazer algo para demonstrar o amor. Outras pessoas vão demonstrar passando talvez longos períodos, longo tempo lendo a Bíblia, fazendo uma oração mais longa. Algumas pessoas sentem muita falta do toque, do abraço dos irmãos na fé. Eu tenho a impressão de que a principal linguagem do amor do rei Davi, o pai do Salomão, eram as palavras de afirmação. Tenho essa impressão. Porque em várias ocasiões, Davi mostrou o quão profundamente ele foi tocado pelas palavras de Deus. E quando a sua linguagem principal é as palavras, você também vai ser tocado por isso. Você vai expressar amor pelas palavras, mas vai se sentir mais tocado por essas palavras. Olha o que Davi escreve no Salmo 119. Como são doces as tuas palavras. São mais doces do que o mel. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. Davi considerava todas as palavras de Deus como expressões de quem Deus é. Ele tomava essas palavras como verdade absoluta na sua vida, tão certas quanto o próprio Deus é certo. Foi ele que escreveu quase a metade dos salmos que se encontram na Bíblia. E muitos deles são expressões de louvor e de ações de graças a Deus por meio de palavras. As suas palavras, as de Davi, estão entre as mais carregadas de emoção na literatura da Bíblia. Os salmos de Davi são os que mais carregam emoção nas palavras. Me parece que Davi foi um homem que expressou o seu amor a Deus por meio de palavras de afirmação. Se você tem facilidade de expressar amor a Deus por meio das palavras, orações que você faz, louvores que você gosta de cantar, talvez, como o Jamílis hoje está cantando com a gente, talvez a sua principal linguagem do amor seja também palavras de afirmação. Mas o melhor é que Deus fala com a gente não só numa linguagem. Nós hoje conversamos sobre palavras de afirmação. E Deus fala com a gente assim. Deus fala todas as 5 linguagens, todas aquelas 5 que estão lá, Deus fala. Porque Ele quer fazer o amor dele chegar até nós, quer com que a gente se sinta amado por Ele. E nos próximos cultos nós vamos descobrir, ou se já conhece, vamos relembrar, como é que Deus nos ama fazendo uso das outras, das 5 linguagens do amor. E vocês aqui estão convidados, você que está em casa também, a participar do culto com a gente no próximo final de semana, se Deus quiser. Amém.